Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Raquel, com o componente de Física. E hoje, na aula do Pré-ENEM Legal, nós vamos começar os estudos sobre eletrodinâmica, né, dos conteúdos aí da eletrodinâmica. Na parte da eletrodinâmica, a gente estuda o quê? Que são as cargas elétricas em movimento, né? E aí eu pergunto para vocês, ela vai se movimentar onde? E aí a gente vem com essa primeira aula de circuito elétrico, que é onde essas cargas elas vão se movimentar de forma ordenada. Então vamos verificar aqui a representação, tá? Quando eu estou falando de circuito elétrico, nas provas, ela pode vir tanto com esse símbolo, né, como na figura 1, como na figura 2, né, que é a representação esquemática. Na figura 1 fica bem intuitivo, né? A gente vê ali uma pilha, a gente vê os fios, que a gente chama de fios condutores, que é por onde essa carga elétrica vai, né, se movimentar aí. E essa pilha aí está gerando energia para quem? Para a lâmpada, né? E aí a gente temos aí um circuito, tá, elétrico, onde as cargas vão estar em movimento. E a representação esquemática, no caso aqui ao lado, a minha pilha, né, ela vai estar representada por esse símbolo, um travessão maior e outro menor, onde esse maior aqui vai ser sempre positivo e esse menor aqui vai ser sempre negativo, tá? Os fios condutores vai ser onde vai ter a passagem das cargas elétricas, tá? E, enfim, também agora o novo conceito que nós vamos ver vai ser o U, que é a tensão, onde está ali na minha fonte, e o meu I, que vai estar ali passando pelo fio condutor, também junto com a tensão, que vai ser a minha corrente elétrica, tá? E ali no caso da minha lâmpada vai estar representado por aquele R, que eu vou chamar ele de resistor. Tudo bem? Então, esse aqui é a representação que a gente consegue visualizar e entender melhor, e esse aqui é a representação esquemática, né, que pode vir cobrado nas provas das duas formas. E aí nós temos, então, como conceito, esse aqui é um circuito simples, porque ele só tem praticamente um elemento, né, que é o resistor, e é o sistema que pode ser formado por um ou mais componentes eletrônicos, resistores, né, que aí eu vou considerar a lâmpada como resistor, indutores, aí tem capacitores, enfim, outros componentes eletrônicos inseridos em um fio condutor, que se conectam com um ou mais geradores, tá? E aí, neste caso aqui, o nosso gerador vai ser a pilha, tá? Quem está gerando aí energia para o circuito, ok? E os conceitos dessa primeira parte que nós estamos vendo, né, nessa ilustração, nós temos o gerador, que eu vou chamar ele de tensão, né? E eu vou identificar ele por essa letra U, tá bom? Ela pode vir também com outros nomes. Ela pode vir como potencial elétrico ou diferença de potencial elétrico, tá? De uma forma mais coloquial, voltagem, né? Vai ter alguns momentos que eu falo assim, voltagem. É uma forma mais coloquial, tá? Porque ela é medida em volts, ok? A forma correta no Sistema Internacional de Medidas é em volts. Atenção, ok? Tensão, tá? O próximo é a corrente elétrica. Eu vou colocar aí com esse símbolo I, tá? Com o símbolo I. Então, o que a gente vê aqui com o símbolo I, eu estou falando da corrente elétrica, ok? Essa corrente, ela passa pelo fio condutor de forma ordenada, tá? E o outro, né, que é um componente eletrônico, o resistor, de resistência R, que no caso ali no símbolo, né, da nossa representação esquemática, está representado pelo R, tá? Então, o resistor aí vai estar bem presente aqui nas nossas aulas, ok? E aí, o circuito elétrico, gente, a gente vê ele todo dia nas nossas casas, né? Na rede elétrica, nos fones de ouvido, nos celulares, tá? Só para vocês trazerem bem mais para o cotidiano de vocês esse conceito aí de circuito, né? Tudo que eu coloco em funcionamento com cargas elétricas, eu tenho aí um circuito elétrico.
E aí, gente, ó, essa parte vocês anotem tudo, né? Anotem tudo aí. Mas essa parte aqui, coloca aí bem bonitinho, da forma de com a medição, né? Como eu vou medir a corrente e a tensão, né? A corrente elétrica e a tensão elétrica. Lembrando que nas provas pode vir tensão, diferença de potencial, né? Ou potencial elétrico, tá? Como é que a forma correta de medir? Vocês já ouviram aí, né? Equipamentos de medição, que eu posso chamar de amperímetro ou de voltímetro. Também temos o multímetro, né? Que ele tem a conversão aí dos dois. Mas se falando do amperímetro, né? Ela está aí medindo a corrente elétrica, tá? Porque a corrente elétrica, que eu estou simbolizando pela letra I, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, tá? E aí por isso que, ó, o nome, ó, bem semelhante, né, na verdade, é o amperímetro, aquele que eu vou fazer a medição da corrente elétrica, tá? E ele me diz ali que deve ser ligado em série com o componente, né, com um elemento ali do circuito. Neste caso, o elemento é esse dado por esse símbolo. Lembra que a gente viu agorinha, que é o R, o resistor? Então, ele tem que ser ligado em série com o resistor. Já o voltímetro, ele vai medir ali minha DDP. Quem é minha DDP? É a minha tensão elétrica, tá? E ele deve ser ligado em paralelo com o resistor, com o elemento do circuito. Tudo bem? Às vezes, né, nos laboratórios aí de vocês de física, ou você comprou equipamento e foi medir de forma errada e o equipamento não funcionou mais. Então, presta bem atenção. E é muito cobrado, tá? Essa parte aqui no Enem. Essa é a nossa primeira aula e as outras aulas eu sempre vou estar pontuando isso aqui porque tem muita questão que traz, que ele pede para você identificar aí a forma de medição, né, da corrente elétrica e da tensão, tá? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão do livro Sistemas Farias Brito, página 92, questão 14, a prova Enem 2, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Ele fala o seguinte, né? Primeiro, gente, eu gosto muito de começar pela pergunta, tá? Eu gosto de começar pela pergunta para a gente já ir tirando os dados no enunciado. A pergunta fala o seguinte: a corrente elétrica que percorre o circuito composto dos 3 elementos, de acordo com o esquema proposto, será a D. Ele pergunta o quê? A corrente elétrica. Então, eu já sei que quando eu for para o meu enunciado, eu vou, né, aí grifar as partes e prestar atenção bem na parte da corrente elétrica, que a gente viu agorinha, que é identificado pela letra I. Vamos ler o enunciado. 3 dispositivos elétricos, denominados elementos 1, 2 e 3, de acordo com a representação das curvas características a seguir, são colocados em circuito elétrico, esquematizado após os gráficos, né? Então, vou ampliar aqui esses gráficos, tá? Bom, gente, eu ampliei aqui os gráficos, tá? O elemento 1 é esse aqui, ó. Vou dar uma ampliada maior aqui para vocês, ok? Nós vamos analisar elemento por elemento, ok? No eixo, nós temos, na matemática, bora lá, nós temos nas coordenadas o eixo X e o Y, ok? No caso, como a gente está analisando a corrente, olha, a corrente está no eixo X, aqui, ó. E no meu elemento 1, ela está valendo 6 amperes, tudo bem? 6 amperes. E aí, eu vou voltar aqui, ó. E vou colocar ali, então, meu elemento 1 vale 6 amperes. E essa função é uma função crescente, né? Ela tá ali positiva, tá? Agora vamos analisar o nosso elemento 2. Vou dar aqui um zoom no elemento 2, ok? Tá aqui o elemento 2. E o nosso I, que é a nossa corrente, né? Que tá aqui no eixo X, na horizontal, vale quanto? Vale 3. Então, eu vou colocar essa informação ali, ó. Bem bonitinho para vocês. O elemento 2, só um momento, o elemento 2 vale 3 e também é uma função crescente, né? A gente vê ali pela reta. Já o nosso elemento 3, que é esse aqui, olha aí nosso elemento 3, ok? O nosso I, a nossa corrente, vale 10,
né? E a gente já vê que esse gráfico, ele já está diferente dos demais, porque ele é uma função decrescente. Então, vou colocar aqui essa informação, tá? Essa informação aqui, do elemento 3, que vale 10 amperes, só que é uma função decrescente. E como é que eu vou analisar, então, esse circuito aqui, que tem o elemento 1, 2 e 3? Vai ser da seguinte forma. As duas funções crescentes eu vou somar, já que eu estou trabalhando somente com a corrente elétrica, né, com ampere, então vou somar 6 amperes mais 3 amperes é igual a 9 amperes, tudo bem? E como eu tenho o terceiro elemento que está aí decrescente, eu vou então subtrair. E aí 10 menos 9 vai sobrar o quê? 1 ampere, tá? Então, a minha resposta é a letra A. Observe que as alternativas estão tudo, né, todas ali em ampere, né? Porque nós estamos trabalhando com corrente elétrica e a unidade de medida no Sistema Internacional é o ampere, tudo bem? A nossa próxima questão é a do Enem 2020, caderno amarelo, Ciências da Natureza, questão 106. Ele fala assim: qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Aí o enunciado. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do circuito, né? Do dispositivo elétrico do veículo desligado, desculpa, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Então vamos lá. Aquele que é a maneira correta de ligar o amperímetro. Nós já acabamos de ver a maneira correta de verificar o amperímetro e o voltímetro, tá? Qualquer coisinha aí, volta um pouco o vídeo e refaça essas notações. Então, vamos verificar. Aqui. Opa, a letra A e a B, ali. Gente, como ele está pedindo a corrente elétrica, que é o ampere, né? Aí eu vou usar o amperímetro, eu vou ligar ela em série com o elemento do circuito, tá? A letra A, ela está em série com o elemento do circuito? Tá aqui, ó, circuito do veículo, seria esse o elemento, ok? Não está, ela está até em paralelo ali com a bateria, tá? Então, a forma da letra A está errada, ok? A letra B está em série? Ou a letra B está em série. Então, a B já é uma das possíveis alternativas, ok? O que seria em série? Seria ligado do mesmo fio. É como se eu tivesse ali cortado o fio e ter colocado o medidor, tá? Junto com o fio condutor, ok? Tá ali um espaço e coloquei o medidor. Então, para medir corrente elétrica, a B até então está correta. Vamos ver as outras. A letra C não está correta, ela está em paralelo ali com a bateria, ok? Então, não está correta. A D está correta, porque está em série, ó, com o circuito do veículo, né? Com o elemento aí da questão. E a E, gente, a E está errado. Mas está ali também com o circuito. Sim, ela está ali com o circuito do veículo, entretanto, ela está em paralelo, tá? E ela não pode, no caso do amperímetro, não. Então, nós ficamos com duas alternativas, a B e a C. E aí, nessa parte também de circuitos elétricos, nós vamos ver a seguinte situação. A nossa corrente, ela é o quê? Ela é a carga dividido aí pela variação de tempo, tá? Que ela está percorrendo ali, essa carga elétrica percorrendo ali pelo fio condutor, né? Então, com o passar do tempo aí, é a divisão deles dois. E no enunciado, ela me dá 60 ampere-hora dividido, e ele me diz que ele tem 5 dias, não foi? Ó, vou até colocar aqui embaixo. 5 dias. Só que se em cima eu estou trabalhando com horas e embaixo eu estou trabalhando com dias, eu posso fazer direto? Não, eu tenho que fazer uma transformação aí, uma conversão de unidade, né? No caso aqui de tempo. Então, eu vou pegar esses 5 dias, multiplicar por 24, que é de horas,
e aí eu vou ter o resultado em horas. E agora eu tenho 60 amperes horas dividido para 120 horas. E agora eu posso fazer sim a divisão, que eu vou ter o quê? 0,5 amperes, né? E aí qual a nossa alternativa então? Que vai estar medindo aí no meu equipamento a letra B, não é mesmo? Até coloquei aqui em evidência, ó. Porque se mede a corrente elétrica em série, né? E o valor dessa corrente deu 0,5 amperes. Tudo bem? E é isso, minha gente. Obrigado por assistir mais essa aula. Faça as anotações, ok? Pegue aí o livro, resolva as questões. Tem várias questões deste conteúdo. Vamos continuar nas próximas aulas a parte de eletrodinâmica. E eu fico por aqui e até a próxima.